Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Miranda, nutricionista, e hoje eu quero conversar com você um pouco sobre índice glicêmico e explicar qual que é a importância dele para o seu dia a dia. Índice glicêmico é um indicador da velocidade com que a glicose presente nos alimentos chega até a nossa corrente sanguínea. Ou seja, quanto mais rápida essa glicose atinge a corrente sanguínea, maior é o índice glicêmico do alimento. Teoricamente funciona assim. Quando ingerimos alimentos com alto índice glicêmico, o nosso pâncreas libera uma quantidade excessiva de insulina a fim de normalizar a glicose sanguínea. A insulina é o hormônio responsável por tirar a glicose do sangue e levar até as células. Então, como eu tenho muita insulina, eu vou ter uma queda muito rápida da glicose sanguínea. E isso é conhecido como efeito rebote. E esse efeito rebote é responsável pela menor saciedade, ou seja, você sente mais fome. Consequentemente, há um aumento na ingestão de alimentos na próxima refeição, contribuindo para o surgimento da obesidade. Por outro lado, quando ingerimos alimentos com baixo índice glicêmico, eu não tenho uma grande liberação de insulina, então eu tenho uma maior sensação de saciedade. Vou conseguir controlar minha ingestão de alimentos nas próximas refeições e ainda previne o surgimento de obesidade. Diabéticos tipo 2 devem estar muito atentos à ingestão de alimentos com alto índice glicêmico, porque esses alimentos tendem a agravar ainda mais o quadro de resistência à insulina, porque no diabetes, a ação da insulina já está prejudicada e isso a tornaria ainda mais prejudicada. Indivíduos que praticam atividade física também tem que tomar cuidado com a ingestão de alimentos com alto índice glicêmico imediatamente antes da atividade física. Então, naquela refeição que é feita por volta de 1 hora antes da atividade física, se forem consumidos alimentos de alto índice glicêmico, haverá o efeito rebote e uma queda muito rápida da glicose, o que vai causar a falta de energia durante a atividade física. Então, diminuindo o rendimento, o desempenho da atividade física e prejudicando os resultados. E quais são os alimentos que contêm alto índice glicêmico? Dentre as verduras, dentre os legumes, a batata inglesa e a cenoura contêm alto índice glicêmico. Os outros estão classificados como baixo e médio, moderado índice glicêmico. Dentre as frutas, a melancia contém o maior índice glicêmico, as outras frutas estão entre baixo e médio índice glicêmico. No entanto, se fizermos o suco da fruta, eu vou aumentar o índice glicêmico da mesma. Entre as bebidas, os isotônicos são os que contêm o maior índice glicêmico, e os alimentos como pão branco, pão de milho, arroz branco, flocos de milho, muffins, waffle, panquecas também contêm alto índice glicêmico. Existem alguns fatores também que contribuem ainda para o aumento desse índice. Por exemplo, o tempo de armazenamento e maturação de alguns alimentos. No caso de legumes e frutas, quanto mais maduros, maior é o índice glicêmico. O processamento também influencia. No caso dos sucos, contém maior índice glicêmico do que as frutas. E batata, por exemplo, a batata cozida contém um menor índice glicêmico do que o purê de batata que é processado. E o tempo de cozimento também influencia. Quanto maior o tempo de cozimento, maior é o índice glicêmico, porque a digestão do alimento e a absorção vão estar mais facilitadas. Agora, existem algumas maneiras da gente diminuir o índice glicêmico ou a carga glicêmica de algumas refeições. Por exemplo, se você adicionar cereais integrais, legumes e verduras em algumas preparações, você consegue reduzir esse índice glicêmico. Se for preparar bolos e tortas, substitua metade da quantidade da farinha branca pela farinha integral. Prepare seus recheios sempre à base de legumes e verduras. Procure consumir o arroz integral.
Mas se não for possível, acrescente no arroz branco brócolis, uva passa, nozes, isso contribui para reduzir o índice glicêmico dele. Então essas são as minhas dicas para você, espero que você as siga, nos vemos em breve e até mais!